Quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Já quero pedir para você, logo agora, para você não se esquecer, deixar o seu joinha. Clica aqui no YouTube em gostei. Isso ajuda muito o canal do YouTube a crescer. E verifica se você já está inscrito. Me ajude a chegar a 2.000 inscritos. Queridos, vamos ao Evangelho que está em Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a temática principal do Evangelho de hoje é a cura em dia de sábado. E Jesus Cristo dá ênfase na necessidade de que não há dia para curar. Todos os dias é dia de cura, todos os dias é dia de realizar milagres, de estender a mão, de ajudar as pessoas, porque existe uma necessidade maior de curar do que de, por exemplo, preservar para os judeus o próprio dia do sábado. E no nosso caso, por exemplo, o dia do domingo. Se, por exemplo, você vê uma pessoa que realmente necessita da sua ajuda, do seu auxílio para cozinhar, limpar, carregar, zelar, lavar, no dia de domingo, não é porque é domingo que você não vai ajudar essa pessoa, mas todo tempo é tempo de ajudar. Mas, meus irmãos, quero destacar dois elementos aqui, tanto a mão seca do homem como o coração duro dos fariseus, para nós meditarmos. Vou pegar aqui algumas anotações que fiz. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos que este homem da mão seca está na sinagoga e Jesus o chama para ser curado. A mão seca pode representar algumas coisas nas nossas vidas, como, por exemplo, a mão seca do egoísmo, quando nós nos fechamos apenas para os nossos interesses e deixamos de estender a mão ao próximo. E convenhamos, meu irmão, minha irmã, não é fácil abrir mão dos nossos interesses. Não é fácil, muitas vezes, sermos caridosos com as pessoas, porque na maioria dessas vezes nós colocamos o nosso próprio interesse em primeiro lugar. Então isso pode ser uma mão seca, ou seja, a mão seca como um símbolo daquilo que me impede de servir. A mão é símbolo do trabalho, com a mão eu pego, com a mão eu trabalho, com a mão eu estendo uma ajuda. Então, esta mão ressequida pelo egoísmo pode me impedir de estender a mão a outras pessoas. Por exemplo, mão seca da preguiça espiritual é quando nós nos acomodamos na fé e deixamos de agir em prol da comunidade, da paróquia, em prol dentro da minha casa, quando principalmente eu deixo de viver a minha vida de oração por preguiça, a minha vida de sacramentos, ou seja, batismo, crisma, eucaristia, confissão, unção dos enfermos, matrimônio, ordem, por egoísmo, por achar que eu não preciso daquilo, sendo que isso vai cada vez mais, que eu vou me afastando dessa vida espiritual, o meu coração, a minha mão, a minha vida vai se tornando cada vez mais ressequida. Observem, uma pessoa que deixa de rezar, ela vai querer ficar mais afastada da oração. Uma pessoa que falta um dia, 2 dias na missa, ela vai querer faltar um terceiro dia. Ou seja, ela vai ficando seca. A sua mão vai perdendo a capacidade de apanhar, de pegar Jesus Cristo que está ao nosso redor por meio da vida de oração. Terceiro ponto, a mão seca da indiferença, ou seja, quando nós vemos as dores do outro, a necessidade do outro, o outro que precisa da minha ajuda e nós não nos movemos para nada. Eu fico quieto no meu cantinho e não faço nada.
Por exemplo, estamos aqui, vivemos em Baliza os 10 dias de festa de São Sebastião. Bom Jardim, nós vamos concluir o tríduo neste sábado e certamente você viu muita coisa que precisou de ajuda e talvez você não estendeu a mão, porque, bom, não é comigo, eu não preciso estender a mão e eu fico no meu canto. Meus irmãos, um outro ponto que deixou Jesus Cristo muito entristecido foi justamente a constatação de que os fariseus não queriam que ajudasse aqueles homens porque eles tinham um coração endurecido. Vejam, no versículo 5, Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza. Meu irmão, Jesus ficou triste e com raiva. Por quê? Porque os fariseus eram duros de coração, tinham um coração ressequido. Pior que a mão seca daquele homem era o coração seco. Então, meus irmãos, percebo que aqui existe um ponto mais difícil ainda. Uma coisa é eu curar algo externo, mas curar o coração, dilatar o coração para a novidade do Evangelho, para que Jesus está me pedindo dia após dia, essa é a parte mais difícil e por isso que Jesus fica triste, por isso que Jesus fica com raiva, porque aquele coração, além de estar ressequido, talvez era um coração quase que impermeável. Veja, nós temos corações ressequidos também, mas a atitude correta da nossa própria vida é abrir o coração, é apresentar o coração. Senhor, veja o meu coração ressequido, mas eu quero, Senhor, ser curado. Veja, meus irmãos, vou destacar também mais alguns elementos que representam corações ressequidos, corações duros. Ignorar o essencial. Ou seja, às vezes eu fico tão preso às minhas manias, às minhas atitudes, ao meu modo de pensar, que eu maltrato marido, esposa, filhos, maltrato irmãos de comunidade, porque eu não abro mão de tal coisa. Eu tem que ser assim, tem que ser do meu jeito. Ou seja, coração duro que me impede de ver o que é essencial e às vezes abrir mão de algum detalhe, nunca abrir mão da verdade. A verdade não é negociável. A verdade é a verdade, ela tem que ser vivida e executada, custe o que custar. Mas existem elementos que nós podemos abrir mão para que a verdade possa ser anunciada e as pessoas também não fiquem machucadas. Não é relativizar a verdade é a verdade e ela precisa ser dita, vivida e ensinada. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, cuidemos também para não ferir o coração das pessoas. Coração duro de resistir a alguma mudança, às vezes não aceitam a novidade que o Espírito Santo promove, uma moção do Espírito Santo. Meu irmão, talvez o Espírito Santo está te pedindo para você dar o perdão e você não perdoou, para rezar e você não rezou, para confessar e você não confessou, para você ajudar na paróquia e você não está ajudando, para você participar da missa e não vai, casar e não casa, educar o filho e não educa. Resistência à mudança, não quer abrir mão de velhas manias de pensar, porque é confortável, e é mesmo confortável. Mas, meus irmãos, nós só teremos a capacidade de abraçar e de viver tudo o que Jesus está pedindo na medida em que eu curo o meu coração. Conseguiremos de uma vez? Claro que não, mas o processo está aí para ser acontecido, para nós vivermos na graça do Espírito Santo. Um outro ponto é julgar sem caridade, ou seja, a pessoa vê os erros dos outros, mas não reconhece as próprias falhas, colocando-se no lugar de juiz. Eita, meu irmão, isso é tão feio. Quantas e quantas vezes acontece na sua casa, até na paróquia, a pessoa comete um pequeno erro e aí vem o dono, vem o juiz da paróquia, seja a juíza da paróquia, aponta o dedo para todo mundo, julga todo mundo, mas não faz um exame de consciência pessoal, porque esta pessoa mesma erra. Então, mais uma vez, é relativizar a verdade? Não é. Eu, enquanto padre, estou também aí para ensinar a verdade, para mostrar o caminho certo. Mas, se a pessoa errar, eu nunca mais vou contar com essa pessoa? Claro que não. Por quê? Porque eu sou o primeiro a cometer um erro de leitura, um erro de discernimento, um erro no tom de voz, um erro numa homilia, numa decisão, num erro administrativo. Não sei, eu sou o primeiro a cometer erros. Então, como que eu vou, desculpa a expressão, já falei essa semana, como é que eu vou torcer o rabo e não vou corrigir os meus próprios erros? Então, meu irmão, nós precisamos ter muita caridade com o erro do outro. Erro é erro e precisa ser corrigido, mas corrigido com caridade, com amor, porque este que está diante de mim, que errou, é meu irmão, e porque eu também erro, e Deus tem tanta paciência comigo, então tenhamos cuidado com esses detalhes. Meu irmão,
Como é que nós vamos curar esta mão ressequida, esses corações duros? Primeiro, buscar Jesus na oração, porque só Ele pode tocar e curar as nossas feridas. A gente faz a nossa parte, mas existe um limite quase que intransponível. Mas nas mãos do Senhor não é intransponível, é transponível, é curador. Apresentar isso para Jesus. Sermos também obedientes. Veja que aquele homem foi curado porque ele obedeceu. Jesus chamou, vem aqui para o meio. Ele foi. Jesus disse, estende a mão. Ele estendeu. O que você está precisando fazer para obedecer, para curar este coração duro, este coração rancoroso, que guarda memórias antigas só para jogar na cara do outro, que não sabe ter paciência com o erro do outro, porque você mesmo também é passível de erro? Como é que nós vamos curar isso? Obedecendo, pondo em prática o que o Senhor pediu, a oração, a meditação da palavra, a confissão. Meus irmãos, eu bato tanto nessa tecla da confissão, porque eu sou o testemunho vivo de que a confissão muda pessoas porque está me mudando. E eu também, como confessor, como pessoa que ouve confissão, eu já vi tantas graças acontecer porque a confissão foi moldando essa pessoa. Se abra também isso, a praticar o bem sem desculpas, de não esperar as circunstâncias ideais para praticar o bem, porque isso não existe. Abrir o coração à compaixão, ou seja, reconhecer as nossas limitações e também as limitações do outro, permitindo que a graça de Deus nos molde, a mim e ao outro. Então, meus irmãos, com todo este combo de mudanças, nós teremos mãos ressequidas, curadas, corações duros, amolecidos. Para ficar molenga? Não. Para sermos firmes, mas para sermos amolecidos, para que a graça de Deus possa penetrar melhor nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, no nosso interior, e assim nós consigamos irradiar esta graça nos nossos ambientes. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe muito. Eu vou te pedir mais uma vez para se inscrever no canal, deixar o seu joinha, escreva algum comentário, uma frase que te chamou a atenção, ao menos a palavra amém, ou quem sabe a mãozinha no canal do YouTube. Entra no canal do YouTube, eu estou te pedindo sempre isso, para você me ajudar a fazer este canal crescer, atingir mais pessoas. Por favor, dê essa ajuda para o Padre no canal do YouTube, eu te peço isso. Hoje é quarta-feira, então em Baliza nós temos o Terço das Famílias, Bom Jardim nós temos a celebração da Santa Missa. Estejamos atentos aos horários da nossa paróquia e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.